Quero apresentar aqui vocês um cara que é uma lenda viva. Não se vende mais para o agronegócio porque não se sabe vender. Nós temos o rei da música, que é Roberto Carlos, o embaixador da música, que é Gustavo Lima, o eterno rei do futebol, que é o Pelé, a eterna rainha da sofrência, que é a Marília Mendonça. Que o que mais importa nessa vida... Mas o agronegócio também tem o seu representante. Eu vou falar do agronegócio, é lógico. E olha o que a gente encontra. Eu acho que no Brasil inteiro... O pessoal pediu pra gente ir lá no Rei do Agro. E ainda no final desse vídeo tem... E nesse vídeo eu vou falar de um assunto. Você sabia que a indústria fumageira... Sou teu fã. Segue ele lá no Instagram, @Rei do Agro. O uso da tecnologia no dedicado para o segmento do agronegócio. Com vocês, o Rei do Agro. Beleza? O rei tá on aí. Aê, rapaziada, agora sim começou, tá? Agora, alguém aqui atua no agronegócio? Não? Opa! Alguém aqui já me conhecia? Já tinha um maluco de chapéu ali, inclusive num evento como esse, né? Deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece ainda, atuo no segmento do agronegócio. É lógico, né? Justamente porque eu estou assim. Mas praticamente há 8 anos eu estou na parte da energia solar e eficiência energética, aonde quando eu comecei a atuar nesse segmento, para falar sobre o rei do agro, né? Eu vou falar que foi uma jornada até de crescimento que eu tive e consequentemente as metas de vendas, né? Tive um crescimento, saímos de 4 sistemas de bombeamento por mês para mais de 500 bombeamentos por mês, e eu vejo que muito foi marketing, e não somente isso. Eu comecei a atender a falar sobre produtos. O que eu tenho de produto no agronegócio? Não se vendia, pessoal. Não se vendia. Aí eu usei uma técnica do Pablo Marçal para entender como vender o meu produto. Aí eu fui para campo, fui para falar com o produtor rural, fui entender qual que é o problema, qual que é o desejo, e aí eu vi que o detalhe estava puramente na necessidade, na fala, na vestimenta, no contato, no acesso e entender esse perfil de cliente para aprender. Mas não vim falar sobre mim, eu tenho aqui apenas 20 minutos para convencê-los a atuar nesse segmento, que é o segmento que mais cresce no mundo, no Brasil e no mundo, e aí eu espero que vocês consigam e aprendam para isso. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, falando. PIB brasileiro, dados do IBGE, 24,8% do PIB brasileiro é do agronegócio, 30% são serviços do emprego, é do agronegócio, mais de 50% da exportação brasileira vem do agronegócio, produção mundial de soja, produção mundial de açúcar, café, laranja, posso continuar aqui falando, bovino, frango e milho. Olha só o nosso poder quando a gente fala. O agro realmente é a nossa grande vocação. A gente está num cenário aqui muito promissor, né? O Centro-Oeste para o agronegócio, há um crescimento muito grande e grandes oportunidades vêm. O que a gente precisa saber é como vender para esse público, entender esse público. Muita gente aqui que não levantou a mão para o agronegócio, eu digo que estão perdendo uma grande oportunidade, porque as empresas integradoras começam no residencial, querem crescer, vão para o comercial, querem crescer, vão para indústrias, querem crescer, vão para grandes usinas, e aí tem mais um nicho que eu não vejo, que é o agronegócio. Tá? Então, há grandes oportunidades que a gente consegue atender e principalmente as soluções. Falando um pouquinho da WEG, o que eu mais quero apresentar para vocês é este número aqui, tá? 59,3% do faturamento da empresa, hoje a 5ª maior empresa do Brasil em valor de mercado, são produtos lançados nos últimos 5 anos, ou seja, a gente está buscando e entendendo melhorias. Tanto soluções de bombeamento, quanto soluções para pivôs de irrigação, por exemplo.
são soluções engenheiradas e destinadas para esse público. E aí, esse é o resultado. Mas não vim também aqui para falar sobre a empresa, e sim para falar sobre o mercado agronegócio. O agro é pop, o agro é tech, e aí eu mostro os números. Crescimento 2020, tá? Linhas Finame, não posso deixar aqui de falar para vocês do agronegócio sem falar das linhas do Finame, né, que fazem parte exatamente porque o próprio produtor rural já atua, já conhece esse segmento. A gente está para ser lançado o novo Plano Safra pelo governo, então a gente vai, é bom para quem quer atuar, estar bem ciente desse montante e desse cenário do agronegócio, porque vai ser muito falado aí sobre o Plano Safra que está previsto. E aí, eu vou falar agora dos desafios, né? Então, quando eu comecei a atuar no agronegócio, para começar a vender, eu precisei entender os desafios que eu tinha. E uma delas foi vestimenta. E aí, quando eu falo de vestimenta, não é vestir-se bem, é vestir adequadamente para a ocasião. Eu digo até, né, para quem ainda não viu uma palestra minha, eu digo até uma história de quando eu comecei a ir ao cliente, eu vi que eu estava de terno, eu não estava de gravata, mas terno, sapatinho lustrado, até que um dia o fazendeiro ele chegou e falou: Andrioli, eu acho que tu não conhece muito do agronegócio. Eu falei: claro que conheço, eu tenho solução, lógico. E aí ele falou assim: é que teu sapato nesse barro, e realmente já estava todo lameado. E o que eu percebi? Faltou criar uma conexão com o cara. Ele não teve credibilidade na minha informação, porque a primeira impressão é nos 3, 4 primeiros minutos, né? Não existe segunda primeira impressão, e é onde que nós temos que estar adequadamente vestido. E da mesma forma, eu comecei a ficar nesse modelo para me conectar, para ele enxergar. Opa, esse cara aí já conhece um pouquinho do agro. Da mesma forma que eu não posso ir para São Paulo fazer uma reunião, lá no banco, assim, né? Eu vou ser o caipira na cidade. Aí é diferente. Então, vestir-se bem adequadamente foi um desafio para mim. E esse atendimento personalizado, junto com o atendimento em loco, eu sofri muito na pandemia, porque perfil de cliente do agronegócio, ele quer presencial, ele quer olhar, ele quer tomar um café contigo, quer entender. Dificilmente a gente fecha negócio por WhatsApp ou outra forma virtual. Dificilmente. E também não é nem na primeira visita. Tá? Existem formas de prospecção, porque se tu for visitar um cliente no agronegócio, tu vai visitar uma fazenda de manhã, outra tarde. 2 num dia, e tem que ter sorte do cliente estar lá, né? Ainda há essa dificuldade. Outro desafio no agronegócio, atuação de gestores. Aqui não é a questão do dono da empresa, o CEO da empresa, não é esse o foco, mas não é mais o vendedor apenas. Hoje o cara tem que ser técnico, a pessoa tem que ser técnico, não somente comercial. Eu tenho que saber o que eu estou falando para o cliente. Pode parecer um papo aqui meio comercial, mas eu foco isso no agronegócio, porque é o seguinte: eu preciso falar a verdade quando eu falo de uma solução off-grid híbrido. Soluções off-grid híbridos, pouquíssimas pessoas aqui estão por dentro. A gente está na era da informação e pouca gente está fazendo isso. E essa informação é o conhecimento. A gente precisa estar atuando com relação a isso. E ainda, qualidade e credibilidade nessa informação, nessa comunicação. Eu não posso vender um sistema de bombeamento, por exemplo, falando que vai dar 10 horas por dia de energia solar. Eu não consigo partir uma bomba 10 horas por dia. Então, são qualidades nas informações. E, justamente, uma segurança de empresa nacional. Aqui não é puxando, tá? Para a empresa aqui, para a VEG, no caso, não é puxando esse lado, mas eles conhecem o produto nacional. Eles sabem o que é importar. Eles importam fertilizantes. Eles sabem a variação cambial, ou seja, eles conhecem muito bem esse cenário quando se fala de atendimento e, consequentemente, de produtos.
Em 2020 e 2021, a Embrapa fez uma pesquisa, foi ano recorde de crescimento do Brasil. A Embrapa faz uma pesquisa nos 100 maiores empresas do agronegócio do Brasil e faz o seguinte: por que vocês não crescem ainda mais? Em primeiro lugar, carga tributária. Em segundo lugar, infraestrutura e logística. Em terceiro lugar, o foco aqui da apresentação, que é o fornecimento de energia elétrica. Então, é onde que a gente vai focar. Crédito para o crescimento e fornecimento de insumo agrícola também são os desafios. E aí, entrando nos desafios do setor para o agronegócio, o setor energético, a gente vê que a qualidade da energia fornecida pela concessionária é ruim, as grandes distâncias das redes são ruins, o alto custo. E o que isso significa? O que isso significa? Eu não falo aqui do alto custo do quilowatt-hora noturno, né, devido ao benefício da irrigante, mas o que isso mostra? Redução de custos. Eles têm problema com energia. E eu digo até que a minha jornada como rei do agro, ela teve uma exponencial, e ainda está, justamente porque ninguém está enxergando isso no setor e ninguém está impulsionando isso. Eu estive recentemente na Bahia Farm Show, há 2 semanas atrás, e ainda pouca gente está falando sobre energia solar numa região que mais cresce, que é a região do Mato Piba lá. Grandes oportunidades no setor. Tudo isso aqui, problemas de irrigação, 95% de uma fazenda do consumo de energia em uma fazenda são produtos para energia, para bombas, para irrigação. São necessidades para irrigação. Então, irrigação, bombeamento, olha grandes oportunidades. Isso aqui não pode falhar. Quando eu falo em perdas em percentual incalculáveis de colheita, eu falo aí numa região de uma época de seca, ficar um dia, uma semana sem energia. São perdas incalculáveis na produção ou na qualidade do grão, ou seja, enfim, isso aí é comum no Brasil, tá? É comum. Centro-Oeste, grandes problemas. Norte, Nordeste, nem se fala. Então, grandes oportunidades nesse setor. E aí, né, posso dar esses números, tá falando legal aqui, mas por que a gente deve investir? Por que a gente está vendo essas oportunidades? É por isso. O nosso potencial brasileiro de irrigação é gigantesco, tá? A gente tem 16% da área do Brasil irrigada, é muito pequeno, e quem é que está enxergando isso? As empresas de bombeamento, as empresas de pivôs de irrigação no Brasil. E aí, os dados da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, são dados públicos, tá? Tá no site. Cresceu 800% a mais da liberação de outorgas. O que é? Para retirada de água do lençol freático ou de um riacho. E se cresceu 800, liberou, significa que vão botar bombas para irrigação. E se vão botar bombas, volta lá naquele foco. Tem energia? Não sei. Não tem. Então, solar a gente consegue atender. E os 3 maiores players, né, do Brasil, do pivô, dobraram o número aí de vendas de pivô de irrigação no Brasil. Tá? E aí, vamos entrar na solução solar para pivô. Isso aqui é uma figurinha clássica aqui, muito legal esse modelo aqui, onde a gente mostra aqui é como se fosse um aviário, tá? Uma granja, um aviário. Casa muito bem, é uma solução no agronegócio que casa muito bem com energia solar, porque é no período do dia que mais consome energia. Que ligam todos os motoventiladores para refrigerar uma granja, então é no período do dia que tu tens aí uma geração enorme e casa muito bem com energia solar. Então, isso é uma grande oportunidade para esse setor. A gente tem silos, armazenamentos de grãos, né? Outro também muito buscado aqui, a parte de bebedouros de animais, né? Uma aplicação para fazendas de pecuária, né? Então, ao invés de gastar uma infraestrutura de rede, passar um cabeamento, ou às vezes não tem, tá? Ou às vezes nem tem energia, que vive caindo, coloca um bebedouro de animal, aonde coloca uma bomba do lado, puxando do lençol freático, e uma usina solar ao lado. Simples. E atende. Você vai ter aí durante 8 horas por dia, ou 7 horas por dia, energia solar partindo a bomba, ou enchendo o reservatório, enchendo o bebedouro de animal. Existe a flutuante, também é uma usina, também é uma solução para o agronegócio, para grandes piscinões. Tá? E
consequentemente, o nosso grande foco, pivô de irrigação. Temos solução solar para partir pivô de irrigação, juntamente que para dar uma volta num ciclo de um pivô de irrigação, para quem não sabe, é 21 horas, podendo até ser 18. Eu não tenho 21 horas ou 18 horas de sol, mas a gente consegue aí, pelo menos, utilizar 6 a 7 horas por dia com energia solar. E a outra fonte é qual? Pô, não tem rede. E o que acontece? Tem o gerador a diesel. E aí, o que mais está em alta no mercado do agronegócio é o hibridismo gerador a diesel solar. E hoje existem controles para isso, controlador de fontes, reduzindo o consumo do diesel. Esse é um grande mercado. Toda fazenda que eu vou tem um gerador a diesel e está lá para quê? Para bonito? É para backup? É para quando falta energia? E olha que falta energia pra caramba. Tá? E aí, continuando, um ponto muito positivo, né, no agronegócio, pela falta de energia, muitas vezes a demanda contratada já está no limite, muitas vezes a rede não suporta, não vou falar aqui do fluxo reverso, tá? Não é o problema no agronegócio, não é o fluxo reverso, é a rede mesmo que não aguenta, né? De acordo com ano passado mesmo, até fazendo um parênteses, ano passado, tivemos aí 2 leilões da ANEEL, e eu imaginei que fosse para melhorias das linhas de transmissão do Norte e Nordeste, mas não foi, né? Foi para escoamento de energia para o Sudeste. Ou seja, vamos continuar tendo problemas com energia em todos os lados. E aí a solução do Grid Zero, que é uma solução onde tu não injeta na rede, é uma solução muito convencional, porque tu vai fazer a tua usina, a tua usina vai gerar mais, porém, tu não vais injetar na rede, o excedente, digamos, né? O que eu quero dizer com isso? É comum no agronegócio tu ter investimento de infraestrutura de rede. E aí inviabiliza, a gente sabe que inviabiliza projeto. E é onde que a gente consegue ter essa solução muito convencional. Existe, tá? Saindo o Plano Safra, tá? Ontem mesmo o governo federal, o nosso ministro da Agricultura lá, Carlos Fávaro, postergou para a semana que vem, 3 de julho, o lançamento de do Plano Safra com um montante maior previsto de 500 bilhões de reais. Ou seja, isso vai impulsionar o mercado do agronegócio. Estejam atentos, porque existem soluções BNDES, Finames, para sistemas fotovoltaicos. E a gente tem um produto que tem que ser nacionalizado, ou módulo ou inversor. Tá? Soluções de bombeamento, esse é o principal caso, né? Como eu falei, 95% de uma fazenda é destinado da energia consumida são para irrigação. E aí a gente vê aqui essa solução. E quando a gente fala de solução, ela é simples. Eu tenho os módulos, os inversores aqui destinados, tá? São destinados para bombeamento, aonde eu consigo variar a frequência, ou seja, eu não preciso da rede, pode cair a rede que vai continuar tocando, diferente do Grid Zero, que se cair a rede perde a referência, a solução de bombeamento não perde a referência, ele continua tocando. Essa é a solução da WEG, né? Partindo aí de todos os tipos de motores trifásicos do Brasil e todas as potências. Instalamos recentemente na Bahia o maior sistema do Brasil com esse inversor, de um tamanho gigante, claro, que era um motor de 280 CVs. É uma solução aí de praticamente 400 kW de energia solar para partir uma única bomba. Tá? Então, isso aqui na solução off-grid, somente solar ou híbrido, também ele é um controlador de fontes, entre outras fontes, podendo colocar gerador a diesel à rede, e simultaneidade, 2 fontes juntas ou uma ou outra. Isso é muito importante na hora da análise que a gente vai fazer do gerador a diesel. O gerador a diesel a vazio, por exemplo, ele tem um consumo de aproximadamente 30%. Ele fica gastando. Então, é interessante eu colocar as 2 fontes juntas para manter sempre a 60 Hz. Isso é um caso um pouco mais técnico, mas a gente pode conversar bastante sobre essa solução de bombeamento. Tá? E, consequentemente,
a gente já parte aqui para soluções de pivôs de irrigação, que nada mais é que bombeamento também, só que daí pivô de irrigação são vários motores, são multimotores. O que é um pivô de irrigação? Uma bomba alimentadora que tira a água do reservatório, joga para os sprinkles, que são os braços, e vários motores de tração, que são das rodas. E na mesma configuração que a gente tem. Como eu disse no começo, a gente não tem aí 21 horas de sol para dar o ciclo completo, mas esse sistema híbrido é onde que está sendo o futuro, tá? Ou melhor, está sendo o presente para quem está precisando de energia para o agronegócio. Aí ele já sai de fábrica, é um produto também engenheirado, já sai de fábrica aí direto de Jaraguá do Sul nesse formato, tá? Aqui uns cases, né, motor de tração para roda, os cases que a gente já tem, principal nosso cliente aí da Vale que tem comprado bastante. Para concluir, falar sobre Finame, que está sendo lançado. Para quem não sabe, existe uma regra, pouca gente fala aqui, que pode ser o inversor nacional. E eu digo por quê? Porque não tem. Porque empresas não têm, não fabricantes não têm. Nós temos, isso aqui é um produto nacional. A regra é módulo nacional ou inversor nacional para sistemas menores que 375 kW pico. E sistemas maiores a gente tem uma opção que é a estrutura tracker ou fixa. E o resto importado. Tá? Então, essa regra é uma regra para nós muito básica, claro, porque eu atuo isso aí, é meu dia a dia falar sobre isso. E aí nós temos algumas linhas, tá, que vai ser adequadas, as taxas devem permanecer de acordo com o governo federal, aonde que a gente vê várias linhas de crédito aqui para energia renovável. É onde que a gente vê Pronaf, pequeno produtor, a gente vê vai Moderagro, Renovagro para grandes produtores. Então aqui, ó, são algumas linhas de crédito. Provavelmente isso deve mudar ou readequar, né? Mas saiba que isso aqui é um grande mercado para o setor do agronegócio, para quem quer atuar. Por fim, da minha palestra, eu mostro essa figurinha aqui, né? Qual que é o mais difícil de conquistar, né? Aqui, seja no jiu-jitsu, seja no judô, a gente fala assim, o mais difícil é faixa preta, é se tornar um faixa preta ou se tornar um faixa branca, né? A gente sempre pensa, é o faixa preta que é o mais difícil de conquistar. E a resposta é não. Não. O mais difícil é tu começar. Isso aqui é difícil. Então, eu digo, comecem no agronegócio, para quem não atua com off-grid, para quem não atua com bombeamento, não atua com pivô, com hibridismo, isso aqui já é a realidade. Comecem. A faixa preta é aquele faixa branca que sempre estudou, sempre vendeu. Hoje, quem vai começar a atuar nesse segmento vai beber água limpa, né? Então, são cases. Logicamente, nós temos vários cases com integradores que têm pivôs de irrigação. E aí a gente fala assim, eu quero lá visitar o case. Quem é que vai deixar? Qual que é o integrador que vai liberar, por exemplo? Então, é um case para vocês. Hoje a gente vai falar de baterias, inclusive. Hoje está se falando muito sobre armazenamento. O futuro já tá baixando esse preço, né? Então, é um mercado que tem que comecem. Pode falar comigo, me procurar, tá? Inclusive, deixo aqui meu Instagram, né? Tem muito conteúdo que eu posto sobre o setor do agronegócio, tá? Tem muito speech de vendas, tem muita informação comercial. Hoje, aqui em especial, eu estou muito feliz, talvez a palestra com maior felicidade dentro de mim e gratidão, né? Que tem uma pessoa aqui, que é a minha psicóloga, a doutora Mara. Ela é de Cuiabá, eu faço remotamente, estou fazendo há 1 ano, com muito orgulho, né? Eu sempre achei que psicologia fosse para gente doida, para gente que precisasse, mas a gente é doido, todo mundo tem a sua doideira. Todo mundo tem o que vocês precisam, a gente precisa se conhecer mais. É ou não é? A senhora conhece bem essa vida. Pessoal,
Muito obrigado. Espero que eu contribuí aí nos 20 minutinhos que eu tinha com alguma informação sobre o segmento. A gente tem muito mais o que apresentar, logicamente, falar sobre as soluções, como funciona. E principalmente, né, pessoal, a gente não vende mais no agronegócio porque não se sabe vender para esse segmento. E a gente precisa aprender cada vez mais. Muito obrigado.